E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Como a gente faz isso? Lemos todos os livros de Harry Potter, de 1 até o 7, e ouvimos esse podcast onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você faz na ordem que você quiser. Hoje eu vou comentar o que eu achei do livro Harry Potter e a Pedra Filosofal. Sim, não vou comentar nenhum capítulo hoje. Como eu digo todo o episódio, que eu vou comentar o capítulo, esse episódio eu quis fazer um fechamento. Então eu li todos os capítulos, comentei aqui com vocês, disse o que eu achava sobre cada um, e agora eu vou falar sobre o livro inteiro, o livro de forma geral, o que eu achei dele todo, o que eu gostei, o que eu não gostei, quais foram as coisas que eu achei mais legais, e tudo, enfim, tudo que envolve o universo desse primeiro livro só, certo? Então eu não tenho mais nada para falar, vamos pro episódio de hoje. Pensou em varinhas? Pensou Olivaras, artesão de varinhas de qualidade desde 382 a.C. Um bruxo não é nada sem a sua varinha. As nossas te ajudam a fazer os melhores encantamentos, transformações e a se defender também. Temos varinhas de todos os tamanhos, de salgueiro, mogno e de carvalho, com os mais variados núcleos, incluindo fênix, unicórnio e a novidade vinda do Brasil, cabelo de curupira. Mas não adianta descrever todas aqui. Afinal, não é você que vai escolher a varinha, é ela que vai escolher você. Um grande bruxo começa com uma grande varinha. Vai para Hogwarts? Temos condições especiais para você comprar a sua primeira varinha. Nossas varinhas são feitas artesanalmente e o atendimento é personalizado. Estamos no lado sul do Beco Diagonal esperando por você. Pensou em varinhas? Pensou Olivaras. Pessoal, o contato meu lá de Hogwarts me informou que se você tiver alguns galeões, consegue uma carta com seu nome para ir estudar lá em Hogwarts, mesmo sendo um trouxa. Então, eu tô fazendo uma vaquinha para ver se isso é verdade. Se você quiser ajudar, o link para apoiar tá aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast para deixar de ser trouxa. Harry Potter e a Pedra Filosofal. Quantas memórias esse livro me traz, assim. Eu até falei num dos primeiros episódios aqui, antes até de começar a ler o livro, quanto isso me lembra da minha infância e de como foi pra mim quando eu era criança. Então, assim, não tem como não sentir isso de novo quando eu releio esse livro. É como se eu voltasse no tempo. Esse não é o livro que mais me marcou, porque não foi o primeiro que eu li. O primeiro que eu li foi A Câmara Secreta, então eu tenho um carinho especial pela Câmara Secreta, apesar de não ser o melhor livro, na minha opinião, também, mas é o que mais me marcou. Mas qualquer livro de Harry Potter que eu pego na mão e vou ler de novo, e eu já li várias vezes cada um deles, todos eles me emocionam de alguma forma. Sobre Harry Potter e a Pedra Filosofal. O livro demorou 5 anos para ser escrito e foi publicado pela primeira vez em 1997 na Inglaterra, mas só foi realmente explodir quando foi lançado nos Estados Unidos em 98. No Brasil, ele só chegou em 99 mesmo, então assim, demorou um pouquinho para chegar aqui. A autora diz, né, segundo relatos dela, de que a história toda veio na cabeça dela. De repente, ela estava lá de bobeira, né, e tudo veio na cabeça dela. Acho que, se eu não me engano, ela estava numa viagem de trem ou de busão e ela começou a ter as ideias e não tinha onde anotar. Acho que era uma época não tinha celular à mão para poder escrever as coisas ou gravar. E ela começou a ter as ideias e ficou pensando nisso e com aquela tensão, né? Porque quando você tem uma ideia, você fica meio tenso de, pô, se eu não anotar, eu vou esquecer. E quantas vezes eu mesmo já não esqueci das coisas, de ter ideias geniais que iam resolver o problema da paz mundial. E aí eu acordo no outro dia e não lembro de nada. Então, assim, o mundo poderia estar em paz hoje se eu tivesse anotado essa ideia. Mas eu nunca parei para escrever sobre essas ideias que eu tenho no meio da noite. Enfim, a história do livro, ela acontece em 1981. Então, isso significa que o Harry hoje, em 2020, ele tem 39, 40 anos, por aí. E por isso que no livro não tem, né? Já pegando o gancho que eu falei lá atrás, por isso que o livro não tem muita menção sobre celular, por exemplo. Né, sobre a internet, sobre esse tipo de coisa. São coisas que realmente não foram da época do Harry. Então, assim, mesmo que ele tivesse contato com trouxas, que era com o primo Duda, ele não teve muito contato com essas tecnologias que só viriam aparecendo depois. Como a gente foi ler o livro muito depois da infância do Harry, né, teoricamente, então digamos que se toda essa história fosse realidade, o Harry tivesse 11 anos em 81, a gente só leu o livro ali em 99, quando chegou no Brasil, se você leu muito antes. Então, assim, em 99 já era outro mundo, né, já era outra realidade.
A autora diz que escrever o primeiro capítulo foi muito difícil para ela e que ela escreveu várias versões desse capítulo. Eu trouxe essa informação por quê? Porque eu já disse aqui que o primeiro capítulo do primeiro livro é o meu favorito de todos os capítulos de todos os livros. Eu gosto dele porque ela começa do jeito mais mundano possível, mais calcado na realidade, mostrando como os trouxas são de verdade insignificantes e isso só ela vai dando aquelas pontadinhas de mistério, coloca o negócio do gato que tá lendo, né? O gato que tá lendo a placa, o gato que tá lendo o jornal, enfim. E isso só vai dando pra gente aquele gostinho de, pô, tem coisa legal vindo aí. Pô, vou continuar lendo que tem coisa muito legal vindo por aí. Então, assim, esse primeiro capítulo, pra mim, é incrível, é incrível. Eu gostaria realmente de ler os outros primeiros capítulos que ela escreveu, mas eu acho que a gente nunca vai ter essa oportunidade. O livro foi rejeitado por 12 editoras. 12! Vocês já ouviram a história daquele cara que fazia parte dos Beatles? E aí ele saiu um pouquinho antes da banda estourar? Essa é tipo uma história dessas, né? Imagina a cara de bunda das 12 editoras que rejeitaram o livro, porque, tipo, o livro foi aceito em 98, né? E em 99, não, 97, sei lá, 97, 2 anos depois, esse negócio tava estourando. Então, assim, muitas dessas editoras talvez nem existam mais hoje. Mas na época elas viram o sucesso que o livro fez e provavelmente muita gente se arrependeu. Muita gente. Eu teria me arrependido. Uma curiosidade muito chata, assim, sobre o livro é que o nome da autora é Joanne, né? É um nome feminino. Mas a editora disse que não seria legal colocar um nome feminino na capa do livro. Que seria legal colocar alguma coisa que fosse meio ambígua, né? Que não desse a entender o sexo da autora. Por quê? Porque livros com autores masculinos eram mais lidos. Isso é muito escroto. É muito escroto. Mas a gente tem que pensar como isso faz parte da nossa sociedade, né? Então, assim, talvez o livro nem fosse o sucesso que é hoje se ela não tivesse adotado essa medida. O que é muito triste mesmo. Mas, por outro lado, talvez ela tendo mudado o nome dela na capa do livro tenha feito com que ele realmente tenha sido lido por mais pessoas na época. Ainda bem que hoje em dia as coisas são um pouco diferentes. Um pouco, né? Não mudaram tanto assim. Por falar nisso, em autora, né, no nome dela e tudo mais, tem muita gente que fala mal da autora no sentido de que o livro ele é um plágio de várias outras coisas. E eu só queria dar um toque aqui para essas pessoas. Tudo que a gente faz na vida tem um pouquinho das coisas que a gente aprendeu, que a gente leu, dos filmes que a gente assistiu. Então, assim, quando você cria alguma coisa, e sempre vai ter nessa coisa que você cria um pouquinho de todas as outras coisas que você viu. Porque são coisas que você gosta, coisas que te influenciaram, e vai ter, nem que seja um toque, ou até coisas mais, né, mais relevantes, assim, que tenham realmente quase que um trecho daquilo que você gostou. Isso não é um problema. Eu não vejo como um problema. Muita gente fala, por exemplo, do Senhor dos Anéis. Ah, ela pegou muita coisa do Senhor dos Anéis. Na verdade, assim, quem não pegou coisa do Senhor dos Anéis? Todos os livros, depois do Senhor dos Anéis, pegaram alguma coisa do Senhor dos Anéis. Não tem como. O livro é incrível, tem muita coisa lá. Então aquilo abriu portas para muitos escritores pegarem coisas, né, daquele universo. Tem muita gente que fala do Tim Hunter, né, que é um quadrinho. Eu peguei esse quadrinho há pouco tempo para dar uma olhada e também não tem muito a ver, com exceção de que o Tim, né, que é o menino da história, ele tem uma cicatriz, ele usa óculos, ele tem uma coruja. Acabou aí, não tem mais nada parecido. É muito adulto o quadrinho do Tim Hunter, então não tem nada a ver. Então ainda tem gente que fala do plágio, disso, daquilo, mas assim... Pô, cara, deixa disso, velho. É uma história original, é uma história muito legal e sabe, curte, larga a mão de ficar inventando historinha. Outra informação muito bizarra e mais uma vez, né, uma coisa de editora, é que nos Estados Unidos o nome do livro foi mudado para Sorcerer's Stone, né, porque o original é Philosopher's Stone, que é pedra filosofal. E aí eles mudaram isso por quê? Porque acharam que as crianças não iam curtir um livro que tivesse o título filosofal, porque era uma matéria de escola que ninguém gosta, né? Isso é interessante, pode realmente fazer sentido e pode realmente ter contribuído para que o livro chegasse aonde chegou. Ponto. É real, pode ter acontecido isso. Mas o livro perde muito sem o Pedra Filosofal, porque eu falei aqui em algum capítulo aí específico sobre a Pedra Filosofal. E a Pedra Filosofal é algo real. Ela existiu não como Pedra Filosofal, que fazia elixir da vida e transformava as coisas em ouro. Não, isso não existiu. Mas o conceito existiu. E muitas pessoas que se diziam alquimistas, muitos intelectuais, eles tentaram criar a Pedra Filosofal. Isso muito antes. Então, assim, o próprio Nicolau Flamel, ele foi real, foi uma figura real.
Então, assim, a autora pegou essa história real, essa história que já existiu, que muitas pessoas já acreditaram nela e que muitas pessoas tentaram criar essa pedra e colocou isso no livro. E, assim, isso tem um peso, né? Ela trouxe uma coisa, agregou uma coisa do mundo real. Quando você muda o nome, você perde um pouco disso. Então, assim, não acaba com o livro, é claro, o texto lá tá igual. Eu só queria entender se o livro, quando você tá lendo ele lá, né, se todas as vezes que tá escrito Pedra Filosofal, tá Sorcerer's Stone, que é pedra feiticeira, enfim. Será que eles trocaram isso no livro todo ou será que foi só no título? Essa é uma dúvida que fica aí. Essas são as curiosidades sobre o livro, e tem só uma a mais que eu queria acrescentar, que é o termo gordo, gorda, gorducho ou engordar foi escrito 25 vezes no livro. 25 vezes, sim, eu contei. E eu disse várias vezes, a autora tem problema com pessoas acima do peso. E ela coloca isso em vários trechos desse livro. Então, eu só queria deixar isso claro, eu contei, eu trouxe essa informação aqui que você não vai ter em nenhum outro lugar, só aqui nesse podcast, e agora você sabe. E eu quero ver se no próximo livro ela vai fazer isso, certo? Isso é o que eu tinha para falar sobre o livro, né? Sobre as informações gerais desse livro. E é muita coisa. Na verdade, eu até filtrei, né? Porque tinha mais coisa ainda. Mas eu acho que é legal trazer um pouquinho dessas informações para vocês, principalmente nesse episódio que a gente vai fazer para finalizar, né, realmente toda a questão da Pedra Filosofal. Sobre o que eu achei do livro, eu vou falar no próximo bloco. Hagrid se debruçou sobre a mesa. Por trás da barba e das sobrancelhas desgrenhadas tinha um sorriso bondoso. Não se preocupe, Harry. Você vai aprender bem depressa. Todos começam pelo começo em Hogwarts. Você vai se dar bem. Seja você mesmo. Sei que é difícil. Você vai ser discriminado. E isso é muito duro. Mas vai se divertir a valer em Hogwarts. Eu me diverti. E ainda me divirto, para dizer a verdade. Nossa brincadeira nesse próximo bloco, nesse e no próximo bloco, é que eu vou fazer o seguinte: eu vou contar aqui 3 coisas que eu não gostei, e no próximo bloco eu falo 3 coisas que eu não gostei. Eu acho que é um bom jeito da gente dividir um pouquinho, de eu não falar só ponto positivo, de eu não falar só ponto negativo. Então eu decidi selecionar 3 tópicos principais do que eu gostei e do que eu não gostei. E mais uma vez, eu não vou falar sobre um capítulo específico, sobre aquele trecho específico. Eu quero falar de forma geral. Então, assim, de forma geral, o que eu gostei no livro e do desenvolvimento dele, da história dele, o que eu gostei de forma geral e do desenvolvimento dos personagens, coisas do tipo. Eu não quero falar sobre um fato ou coisas muito específicas, porque isso eu já falo, né, no episódio que fala sobre o capítulo em questão. Enfim, vamos começar então sobre as 3 coisas que eu não gostei. Antes disso, eu quero só que você entenda, eu adoro esse livro, tá bom? Mas tem algumas coisas que às vezes incomodam a gente. A primeira delas é a irresponsabilidade do Hagrid. Assim, o Hagrid é um dos meus personagens favoritos de todos os livros. Eu acho ele incrível. Eu acho que ele é ingênuo, ele é legal, ele é brincalhão, ele tem aquela atitude de amizade com o Harry. Mas, ao mesmo tempo, ele é muito irresponsável. Principalmente nesse primeiro livro. Ele é muito irresponsável. Ele coloca as crianças em risco. Ele não assume as responsabilidades dele. Ele não guarda segredos que são coisas perigosas que ele não pode contar, que o diretor, né, confiou a ele e tudo mais. E ele traz ali criaturas perigosas, ele não conta a verdade, ele não vai lá e fala pra diretora, por exemplo, fui eu que trouxe o dragão, fui eu que fiz isso, ou fui eu que fiz aquilo, enfim. Assim, ele não se preocupa tanto com a integridade dos alunos. Isso seria até grave se todos os outros professores também não se importassem nem um pouco com a segurança dos alunos, né? Mas esse é um fato que me incomoda um pouco, ele é um pouco irresponsável. Então, assim, é um personagem que eu gosto muito, ele é incrível, eu adoro o Hagrid, mas esses pequenos deslizes, o que torna ele mais humano, é claro, isso é muito legal, isso torna ele mais legal ainda, né? O fato dele ser irresponsável, mas isso aí às vezes me incomoda um pouquinho, sabe? Porque falta um pouquinho de, pô, Hagrid, assuma um pouco aí o que você tá fazendo. Mas assim, mais uma vez, isso é uma coisa legal que a autora coloca, né? Os personagens, eles têm umas pequenas falhas de caráter, assim, não é todo mundo bonzinho, todo mundo responsável, todo mundo mal. As pessoas têm ali um lado, uma coisa meio cinza ali, então isso é legal pra caramba. Então assim, é uma coisa que me incomoda um pouco, mas é uma coisa legal, ao mesmo tempo. O Dumbledore até diz no começo, né, do livro, eu confiaria a minha vida ao Hagrid. Olha, tudo bem, pode confiar a sua, eu não confiaria a minha nem a pau.
Nem a pau que eu faria minha vida esse cara. Mas eu adoro o Hagrid, tá? E eu acho que tudo isso, todos esses detalhes só tornam ele um personagem ainda mais rico. A segunda coisa que eu não gosto tanto assim é o fato das pessoas vilanizarem os Dursley. Eu falei isso lá no começo. Eu acho que os Dursleys não são o melhor tipo de pessoa. Eles são chatos, né? Eles não tratam o Harry bem, eles tratam o Duda, né, de uma forma muito melhor, e a gente concorda com isso, todo mundo concorda com isso. Mas eu acho que eles têm um lado legal ainda, sabe? Primeiro, eles não gostavam dos pais do Harry. Você não é obrigado a gostar de ninguém, certo? Você não é obrigado a gostar de mim, por exemplo, e ouvir meu podcast. Você pode pausar e ir embora. Né? E assim, ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Então eles não gostavam dos pais do Harry. E aí, quando a criança aparece na porta da casa deles, o que eles fazem? Eles podiam ter levado esse menino pro orfanato, deixado ele na porta de uma igreja, qualquer coisa do tipo. Não, eles criaram esse menino, eles deram comida, deram roupa, ele tinha uma cama pra dormir, ele até ia pra escola, velho. Então, assim, quantas crianças não vivem essa realidade hoje em dia? Isso morando com os pais, inclusive. Então, assim, claro que a autora, ela faz uma coisa muito legal, que ela transforma o Duda em um menino exageradamente mimado. Então você tá sempre comparando o Harry com o Duda que é um menino que tem tudo e que os pais fazem tudo o que ele quer. Então, ao comparar o Harry com o Duda, realmente existe esse buraco no meio, né, de ter uma criança que é bem tratada até demais, né, que de um jeito que estraga a criança, e o Harry de um jeito, assim, quase que desprezado. Mas ainda assim, eu acho que o Harry, ele recebeu pelo menos os cuidados básicos. Eu acho que tem gente que não tem nem direito a isso no mundo. Então eu acho assim, os Dursley não são o melhor tipo de pessoa do mundo. Eu não gostaria de morar com eles. E eu também ficaria irritado se eu fosse o Harry naquela posição. Mas, apesar de tudo isso, ele ainda foi criado de uma forma até digna, até ali os seus 17, 18 anos. Enfim, essa é uma coisa que eu também não gosto muito, mas não é culpa da autora e não é culpa do livro, né? Talvez seja culpa de quem tá aqui fora lendo, de achar que os Dursley são a pior família do mundo. Acho que até tem isso no livro, viu? Mas enfim, é uma coisa que eu não concordo muito. A terceira coisa que eu não gosto tanto assim é do fato da Hermione ter mudado de uma hora para outra. Vou explicar. No começo do livro, ela é super nerd. Ela não quebra nenhuma regra. Ela não gosta de quebrar regra, ela tá sempre estudando, ela já leu os livros antes de chegar na escola, então assim, ela é uma aluna exemplar. Ela continua sendo exemplar até o final do livro, né? Até que no final ela tá estudando mais do que os outros, ela revisa todas as matérias com antecedência, ela tirou as melhores notas, e as melhores notas da década, sei lá, alguma coisa do gênero. Enfim, ela continua assim até o final do livro. Ok, mas em algum momento, né, nesse meio tempo aí, ela mudou uma característica muito marcante na personalidade dela, que no começo ela seguia muito as regras, ela fazia tudo certinho, e aí do nada ela para, né, ela vai lá e coloca fogo no professor, velho, e depois, né, ela abre porta que tava trancada. Então, assim, ela começa a quebrar as regras de uma forma, assim, muito displicente. Ela nem sente culpa, sabe? E, assim, eu sei que isso pode acontecer. Eu já fui um bom aluno e mudei depois. Depois eu fui um pouco mais relaxado na escola. Mas eu já fui um aluno ótimo. E depois eu fui um aluno médio. Depois eu fui um aluno muito ruim. Mas eu passei por uma transição. Ela não. Ela, tipo, apesar dela ser uma aluna que estuda muito até o final, no meio do livro ela perde um pouquinho a sua noção de respeito às regras da escola, né? Isso não é ruim, porque se ela não tivesse feito isso, o Harry e o Rony teriam morrido no 5º capítulo. Então, assim, ainda bem que temos a Hermione e que ela salvou a vida deles até o final desse livro. E eu ainda acho que ela é um dos personagens mais interessantes desse livro. E, assim, gostaria muito de ler um livro só sobre ela, porque deve ter muita coisa legal no fato dela ser trouxa, dela ter conhecido a escola e tudo mais. Coisas que a gente não viu em nenhum dos outros personagens, né? A gente viu um pouquinho no Harry, mas eu acho que pra ela seria muito diferente. Mas me incomoda um pouco o fato dela ter perdido os escrúpulos tão rápido. Ela não deixa de ser estudiosa, deixa de ser uma menina, né, uma menina responsável, mas ela perde um pouco os escrúpulos e isso é meio rápido. Tipo, num capítulo ela segue todas as regras, no segundo ela já tá atacando fogo no Snape. Isso, assim, é legal. Eu gosto disso, acho legal ela quebrar as regras, e é isso que é louco, tá vendo? Eu separei aqui 3 coisas que eu não gostei e ao mesmo tempo eu gostei dessas 3 coisas. Então, assim, eu diria que isso aqui é mais 3 coisas que eu não gostei tanto, assim, porque eu gostei de tudo, enfim. Mas é uma coisa, assim, que me incomoda um pouco, né? Enfim, é isso. Havia 142 escadas em Hogwarts, largas e imponentes, estreitas e precárias, uma que levava a um lugar diferente às sextas-feiras.
outras com um degrau no meio que desaparecia, e a pessoa tinha que se lembrar de saltar por cima. Além disso, havia portas que não abriam, a não ser que a pessoa pedisse por favor, ou fizesse cócegas nelas no lugar certo. E portas que não eram bem portas, mas paredes sólidas que fingiam ser portas. Era também muito difícil lembrar onde ficavam as coisas, porque tudo parecia mudar de lugar frequentemente. Três coisas que eu gostei. Cara, eu adoro esse livro e é muito difícil escolher três coisas que eu gostei, mas essa é a ideia do episódio, então vamos lá. Uma das partes que eu mais gosto nesse livro e também nos outros é o contraste entre o mundo dos trouxas e o dos bruxos. Lá no começo, eu falei isso agora há pouco, os trouxas são descritos quase como uns tapados, né? Eles são perdidos, eles não sabem o que eles estão fazendo, eles estão sempre fazendo besteira. O tio Walter é extremamente egoísta, arrogante, ele julga as pessoas, todas as pessoas que ele vê, ele se acha incrível, mas ele é um cara assim. Imagina o pior tipo de pessoa possível, né? E é isso que a autora tenta fazer, transformar os Dursley no pior tipo de pessoa possível. E aí, quando o Harry vai pro mundo do bruxo, né, e a gente tem esse choque, é incrível, porque os bruxos, eles são muito diferentes. Né, eles são incríveis e assim, apesar de terem bruxos maus, mas você tem pessoas criativas, né? Os bruxos são criativos, eles usam roupas coloridas, eles falam coisas que às vezes não fazem sentido. O próprio Dumbledore, né? O diretor da escola, ele é um sábio, mas ele fala um monte de baboseira que você não entende nada. Mas ele é um cara, assim, você sabe que ali tá um cara que ele vai ter resposta para as coisas, mas às vezes ele não vai dar essa resposta de um jeito óbvio, né? Ele vai fazer uma brincadeira, ele vai fazer você pensar naquilo ou você resolver aquilo. Então, assim, esse contraste que ela dá, né, principalmente na figura dos Dursley, representando os trouxas, e todo o resto representando o mundo bruxo, você se sente levado realmente pro mundo da magia, né? E aí você vive um pouquinho naquela casa, com aquelas pessoas, e a hora que você sai, você fica aliviado junto com o Harry. E você fala, caramba, que incrível, quanta coisa para explorar, quanta coisa para conhecer, quanta gente incrível tem nesse mundo dos bruxos. Você fica, né, você fica louco para ler o resto e para conhecer mais coisa. Isso é incrível, isso é uma das coisas que eu mais gosto, que é esse contraste entre os dois mundos, né? A segunda coisa que eu mais gosto tem um pouco a ver com isso também, que são os detalhes mágicos das coisas. A autora pega coisas que não tem, coisas inanimadas, coisas, né, do dia a dia, e ela transforma essas coisas em coisas mágicas. Tipo a passagem, você passa por um muro de tijolos e você sai na plataforma. E ao invés de ser uma plataforma 8, 9, 10, não, a plataforma 9,5. Olha que legal essa sacada. Fica no meio de outras duas plataformas. E coisas do tipo, quando tá em Hogwarts, as portas, elas abrem quando você faz cócegas. Ou quando você pede por favor. Tem escadas que elas mudam de lugar durante a semana. Então, um dia uma escada leva para um lugar, outro dia leva para outro. O corredor, eles mudam, né? Tem um professor que ele morreu, mas ele trabalhava tanto que no outro dia, morto, ele se levantou e foi dar aula. Né? Quando você vai comer um doce, tem lá o feijõezinho de todos os sabores, e esses feijõezinhos, eles não têm só os sabores bons, eles têm os ruins também. Então, assim, quando você compra lá um saquinho de gominha, tem lá uva, maçã, pera. Não, lá não, você pega um com gosto de fígado, gosto de cera de ouvido. Então, assim, todas essas pequenas ideias, essas coisas que parecem bobas, elas vão tornando esse universo tão rico e tão mágico, e você vai, sabe, a cada momento que você lê um negócio desse, você abre um sorriso, cara. Porque é incrível, todos esses detalhes são incríveis, sabe? O teto da escola ser um céu enfeitiçado, sabe? Tudo isso te leva para esse mundo, e essas coisas bobas do dia a dia, elas ganham, sabe? Uma magia, um negócio, um toque especial. Isso, assim, isso é disparado uma das coisas que eu mais gosto. E a terceira coisa que eu mais gosto não é só nesse livro, não, é em todos, né? Acho que eu tô falando de coisas que estão até presentes em todos os livros. Eu gosto muito da ideia de como a autora transforma a burocracia em algo legal. E isso a gente sente muito, principalmente no primeiro livro. Depois a gente já tá acostumado, né? Mas no primeiro livro a gente é introduzido a esse mundo. E eu vou explicar o que significa. Por exemplo, você gosta de ir pra escola? Se você tem a minha idade, talvez você não vá mais pra escola, né? Escola normal. Enfim, talvez você vá pra faculdade. Mas enfim, quando você ia pra escola, você gostava da escola? Eu não gostava. Eu achava chato. Mas quando é uma escola de magia, você fica louco pra ir.
Você fica, sabe? Eu queria muito ir pra esse lugar, eu queria ter recebido minha carta. Por que minha carta não chegou? Sabe? Você fica com esse sentimento. Então, assim, ela transforma um negócio que é uma burocracia da vida, uma coisa chata, uma coisa que você não gosta, transforma esse negócio numa coisa legal, sabe? Banco, você gosta de ir em banco? Ninguém gosta de ir em banco, sabe? É chato. Você pega fila, você fica lá no caixa, não sei o quê. Agora, e o banco dos bruxos? Um banco com duendes. Um banco onde você vai pro seu cofre num trilho de trem que anda 200 quilômetros por hora. Onde um duende abre o seu cofre e tem moedas ou objetos estranhos. Onde existem lendas de que dragões guardam os cofres. Você gostaria de ir pro Senado ver uma votação? Tem gente que, da minha idade, acho que gostaria sim. Mas a maioria talvez não sinta tanto essa vontade, sabe? Você olha na TV, por exemplo, e, enfim, não dá tanta vontade de ir, pelo menos pra mim. Mas e pro Ministério da Magia? Olha só. O que tem no Ministério da Magia? O que as pessoas fazem? Então, assim, a autora pega coisas chatas, coisas burocráticas, as coisas que fazem parte do nosso mundo, coisas que às vezes a gente não gosta, que a gente não tá a fim de fazer, e ela transforma isso em algo legal, algo que dá vontade de vocês, simplesmente por colocar ali a magia, sabe? Colocar aquele toque de magia. Então, isso é um puta de um negócio legal, cara, que ela faz e que deixa esse livro mágico, assim. E por isso esse livro é tão especial, porque no próximo livro ela vai abrindo esse mundo, né? Digamos aqui que a gente entrou a gente tá... Esse primeiro livro, você pegou o seu barquinho, você tá remando num rio. E daqui a pouco, no segundo livro, terceiro, quarto, você tá entrando em alto mar, cara. E vem mais informação, mais coisa de fora, mais detalhes mágicos, mais personagens, e esse universo só cresce. Mas o primeiro livro, o barquinho que te colocou nesse mar, é o primeiro livro. E quando ele te coloca todos esses detalhes, todas essas coisas, joga isso na sua cara, sabe? Te apresenta esse mundo e você conhece ele, meu, é impossível você não, sabe, não querer ler e continuar e ficar fissurado nisso, cara. Então isso é um mérito inacreditável da autora, é uma coisa que eu adoro nesse livro também. Acho que é isso, né? Até me empolguei aqui. Essas são as 3 coisas que eu mais gosto nesse livro também. Se você quiser saber sobre algum detalhe de algum capítulo, você não falou do espelho, não sei o quê, você não falou da capa da invisibilidade. Meu, eu falei. Tem outros 17 capítulos que eu comentei um por um e eu falei dessas coisinhas. Então eu queria realmente falar de uma coisa mais geral aqui e é por isso que eu tô falando de uma coisa mais ampla que é sobre o livro todo. Então se você sentiu falta de algum comentário, dá uma olhada nos outros capítulos que eu comentei aqui, que eu tô falando dessas coisas também, e eu prefiro que fique lá naquele capítulo e você pode voltar lá e ouvir, enfim, porque tá bem legal, modéstia à parte. Cansado de voar devagar? De ficar sempre para trás nas corridas de vassouras? Quer ser um apanhador, mas não tem a velocidade necessária para isso? A companhia Nimbus de Vassouras de Corrida apresenta a Nimbus 2000, a vassoura mais veloz do mercado, com cerdas penteadas e punho de mogno. Ela oferece mais velocidade, estabilidade e muito mais diversão. Usada pelos maiores atletas do mundo, a Nimbus 2000 pode ser sua para você nunca mais ficar para trás. Chega de ficar em último lugar, a Nimbus 2000 vai te levar ao topo. Você pode comprar a sua nas melhores lojas de vassouras do mundo. Corra e garanta já! Produto não aconselhável para menores de 11 anos. Entendam uma coisa, eu adoro esses livros, todos. Eu brinco, eu falo mal, às vezes eu acho que eu falo mais mal do que bem, porque tem gente falando bem, tem um monte aí. Então assim, para encontrar coisa engraçada, para falar mal de um ponto ou de outro, de um professor, de uma ideia, de alguma coisa assim, esse sou eu. Eu gosto mais de achar o que incomoda do que às vezes ficar falando o que todo mundo já fala, né? Então esse capítulo acabou sendo isso, né? Eu acabei falando um pouco do que todo mundo já fala, de que o livro é legal, que é incrível, de que tem ideias fantásticas. Eu falei um pouquinho do que todo mundo fala nesse capítulo. Nesse capítulo não, nesse fechamento. Mas enfim, se você ouvir os outros capítulos, você vai ver que eu falo sempre, eu tento puxar pro lado do errado e enfim, eu gosto de fazer isso e espero que quem esteja ouvindo esse podcast também goste disso. E eu leio, cara, porque eles me fazem bem, porque são livros incríveis. E se você ficou chateado com qualquer um desses episódios, que eu falei mal, que eu pontei alguma coisa que eu não gostei, para com isso, cara. Eu assim, é tudo uma brincadeira, beleza? Estamos juntos? A capa do episódio de hoje foi desenhada pela Mari Grandpré.
A Mari, ela é americana e essa ilustração é a que eu conheci. Foi a do livro que eu li aqui no Brasil e é a clássica, na minha opinião, né? Tem até a capa britânica, que para eles provavelmente é... Para eles não, né? Para o mundo todo é a primeira capa do primeiro livro, a primeira que foi feita. Mas para mim, a clássica de verdade é essa que tá no episódio de hoje. E ela tá no episódio de hoje por um motivo especial, porque ela para mim representa realmente esse livro todo. Se você não gostou do que eu falei, se você tem algo a acrescentar, se você acha que eu falei tá tudo errado, se você não concorda com nada, o meu e-mail, o nosso e-mail é e-maildostrouxas@gmail.com. Você manda o e-mail, se eu gostar dele, eu leio ele aqui no próximo episódio. Certo? Sim, no próximo episódio eu não vou falar sobre o capítulo 1 do segundo livro. Eu vou falar sobre o filme. Eu decidi já emendar o filme aqui. Por quê? Porque assim a gente fala de Pedra Filosofal, cada um dos capítulos. Eu fechei agora o livro e a gente já fala sobre o filme também. Então a gente já emenda tudo enquanto as coisas estão frescas na cabeça. Vai dar até pra gente pegar a diferença do livro pro filme, comentar isso aqui também. E eu acho que vai ser legal a gente fazer já na sequência assim bonitinho. Depois a gente já começa a Câmara Secreta e depois fala do filme e vamos nessa pegada aí até o final. E vamos ver no que dá. Certinho? Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Vem mais por aí. Meu nome é Emerson Silva e esse é um podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!